Bom dia para quem tá gripada, muito gripada. Nós estamos indo para um curso, eu e o papai, de gestantes. Eu vou tentar gravar um pouquinho para vocês. É nesse sábado e no sábado que vem, o dia inteiro. Hoje é de 8h30 às 5, às 4h30. E semana que vem também. Não consegui fazer maquiagem, não fiz nada, porque eu tô meio gripada. Eu acho que eu vou ficar de máscara lá, porque vai ter outras mamães grávidas, né? Então a gente tem que evitar qualquer coisa. E depois eu vou falar pra vocês como é que foi, o que nós aprendemos. E depois ainda dá pra falar se a gente conseguiu aplicar isso, né? Então eu espero que vocês gostem. E vou tentar gravar pra vocês e postar tudo, tá? Esse final de semana, dia 17 e dia 24, que nós vamos estar fazendo esse curso. Então, se você estiver vendo esse vídeo, provavelmente é porque a gente já passou pelos 2 dias, ó. Vamos ver, né? Estamos com a expectativa de ser legal. Olá! Hoje eu vou postar mais um vídeo muito especial. Todos os vídeos são especiais, né? Porque se não fosse, eu acho que eu não postaria. Mas hoje eu quero fazer um vídeo diferente dos que eu tenho postado por aqui. Eu quero falar com vocês sobre o nosso curso de gestante. Algumas coisas, eu vou falar o que eu achei, o que eu aprendi, como é que foi, se vale a pena, se não vale, enfim, se deve fazer ou não deve. Eu achei particularmente muito legal. Claro que eu colocaria algumas coisas a mais, outras a menos, talvez, mas foi muito importante pra gente, então, sim, a resposta é recomendo fazer um curso de gestante. Vamos começar pelo seguinte, né? Aqui nós somos pais de primeira viagem, então nós temos muitas dúvidas, muitas teorias, muitos estudos. A gente realmente tem buscado muita informação. E aí, inclusive, a nossa família até fica, né, falando assim, porque no meu tempo não tinha isso. E realmente, no tempo deles não tinham, porque é uma outra fase, os estudos são atualizados, né? As pessoas estão aqui na Terra para isso, com a capacidade de Deus, elas vão descobrindo que muitas coisas que a gente fazia, que os nossos pais e os nossos avós faziam no passado, hoje já não se faz mais, não é recomendado. Mas meu filho sempre comeu doce, nunca morreu. Mas meu filho tomou Mucilon desde quando nasceu e não morreu. E realmente, gente, talvez o seu filho possa não ter morrido, graças a Deus por isso. Mas há muitas coisas hoje que comprovam o quanto foi maléfico, né? Isso. Um dos exemplos é o açúcar. O açúcar para crianças, ele faz com que a gente crie uma dependência, uma abstinência até. Eu sou viciada em chocolate, eu amo chocolate, eu comeria chocolate o tempo inteiro. Eu adoro açúcar, então o meu paladar ele foi contaminado. É culpa da minha mãe só? Não diria que seja tudo dela, porque hoje eu tenho conhecimento e eu posso mudar. Mas é muito mais difícil. Imagina você tirar o chocolate da sua vida, é muito difícil. Como refrigerante, enfim. E tem muitos estudos, e se eu for falar sobre tudo isso aqui, eu posso falar alguma besteira, porque embora eu saiba de muitas coisas, para compartilhar aqui eu tenho que ter embasamento técnico e não é a minha especialidade. E eu quero falar sobre o curso. Mas por que a gente realmente tem buscado profissionais? O primeiro ponto que eu quero dizer é que quando nós decidimos fazer o curso, investir no curso, né? Nós criamos muitas expectativas de realmente fazer a parte técnica, de ouvir dos profissionais. Foram vários profissionais que participaram, um pouquinho do conhecimento deles. E a primeira impressão que eu tive quando eu cheguei lá, eu vou postar pra vocês. Primeiro que tava uma recepção linda, com fotos de quem ia participar, um café da manhã, então foi muito bacana. Mas a primeira coisa que me impactou foi que foram inscritos 3 casais contando com a gente. E aí eu fiquei assim, nossa,
cara, que interessante, porque eu imaginei que, sei lá, só o Luiz fosse estar lá, sabe? Tipo, porque ele é um pai que participa e tal. Mas não, tinha outras duas meninas que viraram até amigas, né? A gente mantém contato um pouco. Com os esposos também. Então eu falei assim, nossa, então realmente a nossa geração está mudando, né? Embora eu seja mais nova, eu acho, delas lá, mas eles entendem a importância que é participar, né? E aprender junto, porque a gestação, ela não é só da mãe, ela é realmente da família. Às vezes eu posso ter que pausar o vídeo porque eu tenho uma cachorrinha e estão carregando material e ela fica nervosa. Voltando, então, pra mim foi muito importante quando eu tive essa primeira impressão. Isso aí já não tem nada a ver com o curso, né? Tem mais a ver com a vida mesmo, sobre o dia a dia, né? E o quanto que isso tem mudado. E o mais legal é que todas compartilharam do mesmo pensamento, que a família, às vezes, né? Nossa rede de apoio, acha que é bobeira e tudo mais. Mas eu vou falar uma coisa aqui, que o Luiz falou e eu achei, uau, genial. Ele falou o seguinte, se eu tenho a oportunidade de entrar num jogo conhecendo todas as regras, pra que eu vou deixar de entrar lá sabendo tudo? Podendo ter mais chance de acertar do que errar. E aí eu fiquei assim, ó, uau, que inteligente. Porque é isso. Se a gente vai acertar, se a gente vai ser 100%, nós não vamos, né? Isso é um primeiro ponto. Mas é importante que a gente realmente se esforce. Então não importa se realmente a gente vai acertar, se a gente não vai, nós vamos tentar. O Luiz e a gente fala que a gente quer errar juntos, a gente quer errar aprendendo, então vai ser um processo que tá tudo bem. Não vamos ser perfeitos, tá? Isso a gente já sabe. Mas a gente quer ter as nossas experiências. Uma outra coisa que a gente fala também é que a gente estuda, a gente pesquisa muito, a gente lê muito, mas a gente sabe que na prática pode ser que muitas coisas não saiam como a gente estudou, como a gente se planejou. E tá tudo bem por isso também, mas a gente quer tentar. Tem algumas coisas que nós vamos tentar fazer com a Laura, que eu pretendo compartilhar aqui. Eu espero do fundo do coração que a gente consiga ser forte o suficiente para aplicar isso na nossa vida. Eu sei que vai ser muito difícil, principalmente se tratando da geração que nós estamos hoje, mas nós vamos tentar. E se não der certo, a gente vai compartilhar também. Então, resumindo tudo isso que eu falei, eu quero falar agora do curso. O que nós aprendemos no curso? Os tops, né? Eu vou falar assim do que foi mais interessante. A parte da fisioterapia foi muito legal. Embora eu não tenha feito, porque realmente era uma coisa que eu não conhecia, eu não sabia disso. E agora no estágio que eu já tava, eu não lembro quantas semanas eu tava, se eu tava de 33, não lembro. Mas eu deveria ter investido nisso, porque fazer os exercícios em casa, sozinha, é difícil, é desafiador. Então eu tenho certeza que se eu tivesse começado a fazer a fisioterapia pélvica e tal, poderia me ajudar. Embora eu saiba que fazer a fisioterapia não caracteriza ou me garante um parto normal. Mas você se prepara, seu corpo se prepara, enfim. Foi muito interessante, a gente aprendeu algumas coisas e eu achei super válido. Nós também tivemos parte com doula. Eu optei da UANA por não ter doula. Mas não é porque eu sou... porque você não gosta. Não, eu só não quis realmente investir nisso nesse momento. Não achei que... Enfim, não é algo que me despertou, não é algo que realmente seja essencial. Mas, embora eu tenha gostado muito da doula que foi lá, ela é bem assim, direta e reta, eu gosto de pessoas assim. E aí a gente até brincou que os nossos doulos vai ser os nossos esposos, né?
Então, é realmente isso. Eu quero que o Luiz esteja ali comigo como meu doulo mesmo. Aí eu tento preparar ele o máximo possível. Eu não sei como é que vai ser quando eu entrar na partolândia. E depois vai ter o relato de parto, mas é sobre isso. Foi muito interessante, ela contou o relato do parto dela humanizado, uma coisa linda. Também não é uma coisa que eu deseje, porque hoje, tá? Pode ser que numa segunda gestação e tal, seja algo que eu queira, mas eu tenho muito medo, assim, não sei, ser primeiro filho, de acontecer alguma coisa, precisar de algo. Mas dá pra fazer tudo, tá, gente? Você vai ter equipe ali, você vai ter ambulância, vai ter tudo, mas não foi algo também que me despertou isso, confesso. Tô sendo bem sincera pra vocês aqui, essa é a minha opinião. Não tô falando sobre ser contra ou a favor, eu só não quis, tipo assim, não é tipo, igual as pessoas falam, eu gostaria muito de ter um parto na banheira, na água, não é algo que sei lá, não me desperte. A não ser que fosse no hospital, tivesse lá uma hidro e tal, talvez eu tentaria, né? Mas aí hoje eu não tenho dinheiro pra isso, né? E na minha cidade só tem, pra quem tá vendo o vídeo que não é daqui, só tem uma maternidade do SUS, né? Que aí também é papo para outra hora. Depois da doula, nós tivemos também... aí tivemos uma nutricionista maravilhosa. A nutricionista foi fenomenal. Ela falou sobre introdução alimentar, sobre amamentação. Enfim, a gente aprendeu muita coisa, eu achei muito interessante, foi muito bom. Ela fala com muita propriedade, com muita certeza daquilo que ela sabe. Então, isso te passa muita confiança, né? Você ouvir de alguém ali, um profissional da área. Então, eu achei, assim, incrível sair de lá com várias ideias, várias coisas. Foi muito bom. Aprendi sobre essa questão realmente dos alimentos, da importância, como introduzir os alimentos, né? Então, eu já tenho formado como eu quero fazer esse processo com a Laura quando ela tiver nos seus 6 meses. Eu quero tentar o BLW, mas também quero apresentar a papinha para que ela não fique extremamente seletiva. Amamentação, eu vou tentar, tipo, tudo que eu puder. Tudo que eu puder. Se eu chegar no ponto de falar, gente, estou na fórmula, é porque realmente Deus não quis que eu amamentasse. Mas eu vou tentar de todas as formas, vou tentar tudo que eu puder para que a Laura seja amamentada no peito, né? Mas também, se não der certo, se não for da vontade de Deus, tá tudo bem. Mas eu quero fazer o meu máximo, sabe? Aquela sensação de eu tentei tudo que eu podia tentar. E depois da nutricionista, nós tivemos também a fisioterapia... Não, a fono. A fono ganhou nosso coração. Eu fiquei apaixonada pela fono. Cara, sério, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa porque ela tem uma história de vida maravilhosa. Porque ela é uma profissional maravilhosa e que ela deu a vida lá, tipo... pelo menos pra mim e pro Luiz, foi a parte que a gente mais gostou. Acredite se quiser. Mais do que a prática do banho, da troca de fralda, tá? Eu tenho a língua presa. Mas quando eu era muito criancinha, a minha mãe fez a frenectomia, né? Quando eu era bebê, eu acho. Fizemos a frenectomia. E depois eu fiquei fazendo acompanhamento com o otorrino. E aí o otorrino foi me acompanhando e como eu não tenho dificuldade na dicção, nem em alimentação, enfim, ele falou pra minha mãe na época que não tinha necessidade da gente operar novamente. Então, tudo bem, segui vida e realmente não me atrapalha em nada, mas eu sei do meu diagnóstico. E aí, eu tava muito ansiosa pra essa parte, pra poder entender, pra conhecer, pra saber como é que a cidade tá agindo, porque eu já sabia que poderia ter uma chance da Laura ter a linguinha presa. Então, pra mim, eu fui bem ansiosa por essa parte. Só que aí, chegando lá, quando ela foi falando, eu falei assim, ela pediu pra falar uma palavra que eu não lembro qual. E eu falei assim, não, a gente tava falando alguma coisa aí, eu falei assim, não, mas é porque eu tenho a língua presa. Aí ela,
você tem a língua presa? Eu só sei se você tem a língua presa se eu examinar, se eu fizer uma manobra. Aí eu fui, tá, e ela colocou uma luva rapidinho, foi lá, me examinou, fez uma manobra aqui com a língua, né? Ela, você tem a língua presa, mas incrível, porque a sua dicção não é ruim. Isso não é muito comum. Mas, ok. Aí foi examinar o Luiz, né? Chegou no Luiz, o Luiz tem língua presa. Ele tem o freiozinho, né? Não necessariamente é língua presa, eu acho. Eu não sei, gente, o termo, mas ele tem o freio. Aí ela ficou assim pra gente. Olha, eu não queria assustar vocês, mas a Laura tem muitas chances de ter a língua presa, de ter que fazer a frenectomia. E eu fiquei assim, porque até então era 50-50, né? Eu tenho, o Luiz não tem. Tipo, nunca ninguém falou pro Luiz que ele tinha. Só que quando ela fez o exame, ela constatou isso. E aí a gente ficou assim, ó, tipo... A Laura vai ter língua presa. Mas, gente... Eu vou ter que voltar aqui depois pra falar se a Laura vai ter a língua presa ou não. Porque eu tô orando pra Deus pra que isso não aconteça. Porque eu sei que a língua presa pode atrapalhar a amamentação. Ai, gente, enfim. E vai ter que fazer a frenectomia. Não é um procedimento que o bebê sofra. Não é. Então eu tô tranquila. Eu sei que não vai sofrer. Mas a gente não quer passar por isso, né? A gente tem direito de escolha. Então foi muito legal, e aí ela falou um pouco sobre isso, ela falou sobre a fala da criança. Hoje, né, na era do autismo, do TDAH, são muitos sinais que a gente pode aprender desde bebê. E quanto mais cedo você descobre qualquer dificuldade que o seu filho tenha, mais fácil, mais rápido é de você tratar e melhorar aquilo. Não necessariamente vai ter cura, tem muitas coisas que não tem cura. Mas há muitos estímulos, há muitos tratamentos que vai fazer com que o seu filho reaja muito bem. Como, por exemplo, eu não sei bem, a minha mãe não tinha esse conhecimento. Mas o fato de eu ter a língua presa e não ter dificuldade na dicção ou alimentação ou algo do tipo, é fruto da minha mãe ter acompanhado comigo desde pequeno e ter estimulado. Mesmo que seja de forma involuntária. Mas eu lembro que eu ia muito no otorrino. Eu tenho o tímpano perfurado, então eu ia muito no otorrino porque caía água. Criança, né, gente? Hoje não, mas criança, você vai na praia, na piscina, ele infecciona quem tem perfuração no tímpano. Então ele vai infeccionar, vai dar pus, dá dor de ouvido terrível. Então, assim, eu lembro que minha mãe vivia comigo no otorrino. Aí eu tinha... Coitada da minha filha, já puxar tudo isso, né? Além disso tudo, eu tinha desvio do septo, que eu tinha dificuldade de respirar. Inclusive, voltou meu desvio do septo. Eu vou ter que operar novamente, eu acredito. Eu tinha as amígdalas e adenoide, que fazia com que eu ficasse com muita dor de garganta. E era isso. Então, assim, eu precisava tratar isso. Então, eu passei minha primeira infância, tratando muito isso. Então, tudo isso que minha mãe tratou quando eu era criança, hoje eu colho frutos. Então, eu quero ser igual pra Laura. Então, vamos cuidar. Então, não fechar os olhos pra situação. Você realmente... E aí, ela foi falando sobre isso. Realmente você entender ali, você acompanhar o desenvolvimento do seu filho. Seu filho precisa balbuciar, você precisa conversar com ele. E se chegar a uma determinada idade, seu filho não está fazendo aquilo, minha filha, corra, vai atrás de profissionais, não aceitam um diagnóstico só, vai atrás, porque muitos casos de sucesso são frutos de mães que buscam, né? Então, não adianta nada eu buscar um monte de informação agora pro parto, e na hora que minha filha precisar de uma atenção especial, eu tampar meus olhos e falar assim, não, ela não tem nada. Não que eu diga que eu queira isso, não é isso. A minha oração todos os dias é para que ela venha perfeita. Para que ela seja perfeita, com muita saúde. Mas, se acontecer, a gente tem que estar preparado. Aí, depois da fono, nós tivemos também a podiatria, alguma coisa assim.
alguma coisa assim, gente, sobre os pés. Aprendemos sobre os pezinhos dos bebês, sobre os pés das mães na gestação. Tem muitas questões do pé plano, do bebê, né? Do pé tortinho. Então a gente aprendeu tudo isso, também foi muito legal. Que assim, eu me lembro que me marcou bem, assim. Tivemos também atendimento com um assistente social, onde ela fez um momento de relaxamento e tal. Foi bem legal também. Aí a gente entendeu a importância que é uma assistência social, né, dentro de um hospital. Eu não tinha nem noção também da importância que era. Tivemos também o Clube das Mães, que teve meu coração. A Erika estava lá com a gente compartilhando um pouco sobre sua maternidade, né? Tivemos também a Isa, que é maravilhosa, que ela é enfermeira, consultora de amamentação. Então a gente aprendeu muita coisa sobre a amamentação, sobre a pega. É a parte que eu vou até colocar no final do vídeo aí do Luiz com aquele tipo colete, né, de peitos, pra saber como é que dá um mamar e tudo mais. Foi muito interessante. E também tivemos a parte prática, dor dar banho, trocar a fralda, limpar o cordão umbilical, umbigo, né? Foi muito importante. Gente, eu achei que eu ia arrasar. Falei, não, que isso, trocar a fralda. Eu já sei, eu sou muito boa nisso, no banho, não. Quando a gente pega o boneco pra fazer, não é a mesma coisa. E ali nós vimos o quanto vai ser difícil. O quanto vai ser difícil. Mas, depois que você pegar a prática, filha, ninguém te segura não, tá? E eu sei que o instinto vai nascer, que a gente vai conseguir. O banho, a gente aprendeu o banho humanizado, que é o que eu quero realmente aplicar aqui na minha casa. Que é o banhozinho que a gente começa com o bebê enroladinho na fralda, né? Na banheira. O banho no chuveiro também, mas aí tem que tomar cuidado. A troca da fralda, como dobrar a fralda, como cuidar do cordão na primeira semana. Foi muito interessante, cara. Foi, tipo... Eu não tinha nem noção que eu precisava dessa parte, assim. Se eu fosse resumir tudo, eu não tinha noção de quantas coisas eu precisava aprender, que eu aprendi nesse curso. Quanta coisa. Porque eu achei que eu realmente sabia. Então, eu ficava assim, não, o Luiz tem que fazer. Mas quando eu chegava lá, era muita informação que eu falava, caraca, realmente eu precisava até aqui. Pra mim vai ser muito importante. E... eu sei que na prática muitas coisas vão funcionar de uma forma diferente, mas você já tem uma noção, tipo, sabe o que é você pegar um bebê e você falar assim, não, eu sei o que eu tenho que fazer agora pra começar o banho. É isso, eu acho que realmente valeu a pena cada centavo. A única coisa que a gente gostaria de ter feito e não conseguiu fazer ainda é o curso de primeiros socorros, mas... ainda dá tempo, né? A gente tem visto alguns vídeos também de manobra e tudo mais, que é muito importante. Eu vi um caso de um neném que sufocou tomando remédio, sabe? Então deve ser uma coisa horrível. Então a gente tem que estar preparado pra isso. Pra no momento a gente não surtar, né? Porque eu congelo. Sobre situações assim de estresse, eu paraliso. Aí o Luiz é o da ação, né? Mas tem que estar preparado, porque se eu estiver sozinha até o Luiz chegar, meu Deus. Então é isso, gente. Eu acho que eu falei um pouquinho, eu vou colocar um pouquinho dos vídeos aí que eu consegui, das fotos. Eu espero que vocês tenham curtido um pouco sobre isso. Eu espero que vocês consigam fazer esse curso, tenham condições. Eu sei que algumas maternidades dão esse curso, talvez não tão ricos em detalhes, mas o básico dos primeiros cuidados com o bebê. Pesquise, vai nessa maternidade, veja se tem, ou veja em algum lugar que pelo menos dê gratuito, mas façam, se preparem para esse momento. Eu sei que também, por mais que é segundo filho, bobeira, faça também, porque você vai aprender, os anos vão passando, os estudos vão se aprimorando e é importante, você também vai poder compartilhar com as outras gestantes, né, que vai estar lá, e foi muito bacana, eu sou suspeita.
Eu adoro essas coisas, eu adoro aprender. Então, pra mim, foi uma experiência que eu indico pra vocês, tá bom? Vou deixar aqui agora, passando um pouco dos cortezinhos lá. Eu não gravei muito, eu deveria ter gravado mais, eu confesso. Mas eu não tinha o tripé ainda, não tinha como deixar meu celular lá gravando. Também não poderia postar tudo, né? Porque elas precisam, né? Que outras gestantes vá pra participar. Mas assim, pelo menos os cortes, sabe? Seria interessante. E eu gravei tudo na vertical também, pra variar. Isso é muito difícil, gente. Eu queria gravar, tipo, tudo na horizontal e na vertical, sabe? Ter duas opções, porque aí eu posso postar em outras plataformas. Mas não consegui, mas tá bom. É isso, é meu relato. Se você tem um relato pra compartilhar aí também, compartilha com a gente aqui embaixo. Deixa, eu adoro ler os comentários de vocês. E é isso, eu espero que esse vídeo sirva pra você de alguma forma. E se servir, você deixa aí seu feedback. Você curte, comenta e se inscreve lá no meu Instagram, no TikTok, no Kawaii. Eu tô em tudo, tá bom? Muito obrigada por ter acompanhado até o final. Fique agora com esse finalzinho que eu acho que vai ser legal também. Tirar o relógio quando você for fazer esse tipo de manuseio. O que pode machucar ela? Tá bom. É o momento de aprender. Deixa ele errar. Agora Tá ele vai atrapalhando o errar. chute pra perna dele, né? Comprar aquele cronômetro de xadrez. Nossa, você matou ela. Isso que eu ia perguntar, eu tenho que segurar só Isso, por isso, porque não vai ser